Bem, nós vamos gravar esse tutorial para mostrar para vocês como a gente pode utilizar dois programas de QSAR. Ou seja, o primeiro programa ele vai gerar os descritores, né, vai calcular aqueles parâmetros, e o segundo ele vai construir os modelos, construir as equações, que é o Beauty QSAR. Então nós vamos trabalhar com o programa Padel e com o Beauty QSAR. Então, obviamente que esses parâmetros a gente pode selecionar moléculas, por exemplo, e buscar esses parâmetros manualmente no PubChem, por exemplo, ou calcular no Marvin, Sketch, no ACD Labs, né? Ou então a gente pode utilizar um recurso do Padel, né, e de outros programas que vão já gerar para a gente esse cálculo. Então, o Padel ele tem mais de 1000 descritores ali possíveis. Então, por exemplo, se eu quiser estabelecer uma equação de QSAR, vocês podem selecionar um artigo que tenha aí pelo menos umas 20 moléculas testadas para uma determinada atividade biológica, ou você pode ir no site, né, do BinDB, onde você pode escolher lá algum tipo de atividade. Então, por exemplo, se eu tiver esse artigo aqui, né, a gente tem esse artigo, vocês podem, né, escolher, ele já é de relação estrutura-atividade quantitativa, de QSAR, mas vocês podem escolher algum outro que não tenha ainda a equação de QSAR, tá? Desde que você tenha os compostos e você tenha a atividade farmacológica, a atividade biológica que ele está medindo. Então, nesse artigo, se a gente descer para cá, né, ele tem as estruturas, né, de derivados do resveratrol, né, e aqui, né, quem são os substituintes de todos os compostos lá que ele testou, e aqui foi testado essa atividade. Ela está em micromol. Então, vocês podem optar tanto por um artigo que tenha esses dados aqui, ou ir aqui para o site, né, do BinDB e escolher uma atividade, tá? Então, eu sugiro que vocês escolham, obviamente, uma atividade que tenha sido feita, sei lá, pelo menos 30, 50 compostos. Então, aqui tem um exemplo, né, dessa atividade que eu selecionei aqui. Se a gente for no início do site, a gente pode, né, a gente vê aqui que tem muitas atividades, né, em diversos alvos, tá? E aí aqui tem o nome da atividade, né? Se eu, por exemplo, colocar aqui, né, o IC, o KI, inibição de diversas enzimas, e você vê aqui do lado quantas substâncias foram testadas, né? Aqui 200, aqui 13, eu recomendo que vocês não peguem esses que tem uma quantidade muito pequena, tá? Eu peguei, deixa eu ver se eu lembro o anterior, tá? Eu peguei uma dessas aqui que tinha mais de 300 substâncias, né? Então você pode selecionar uma delas, desde que tenha, né, que só tem uma molécula, então não é interessante. E aí a gente, né, volta lá para a página, né? Eu estava com essa enzima aqui, tá? E aí o que vocês podem fazer? Selecionar moléculas aqui dentro, tá? E aqui você vai ver que a gente tem, né, esse KI, essa inibição da enzima. Aí vocês observam a unidade, aqui está em nanomolar, e aí vocês podem pegar com valores, né, distintos. Então aqui tem as moléculas, esses programas, eles reconhecem, né, no formato SMILE. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer, primeiro você vai ou selecionar um artigo, ou vir aqui no BIND Database, né, e escolher uma atividade para poder você recolher suas moléculas, tá? E aí, aqui a gente tem o programa que vocês vão baixar, né? Eu vou mandar o link para vocês baixarem o Beauty QSAR, tá? Então aqui, eu vou ver se eu encontro o meu e-mail, aí eu vou passar para vocês o Beauty QSAR. Deixa eu só encontrar aqui onde eu recebi esse e-mail para mostrar para vocês. E aí vocês vão baixar o Beauty QSAR, né? Então aqui o professor Anderson, né, ele que desenvolveu o Beauty QSAR, tá? E ele me enviou aqui o programa. Então aqui, tá vendo? Ele me passou o link, e aí vocês vão pegar esse link, vai baixar,
né, e vai instalar normalmente o Building QSAR. Tá? Então, esse é o programa que vai construir os modelos matemáticos. Mas a gente, eu já tinha mostrado no tutorial anterior, que se vocês não conseguirem utilizar o Paddle ou outro programa que gere os descritores, você pode fazer isso manualmente, selecionando as moléculas e indo, por exemplo, no PubChem e pegando alguns parâmetros, log de P, massa molecular, né, enfim, os parâmetros, você selecionar aí pelo menos uns 5 a 10 parâmetros para ver esse estudo. E aqui eu vou mostrar para vocês, né, então aqui vocês instalam, né, o Building QSAR, que é bastante simples a instalação. E aqui o Paddle, que ele é um pouquinho chatinho, vocês vão precisar do Java, tá? Então aqui eu consegui tem o site, né, mas a Jéssica me mandou o link, né? Eu apanhei bastante para instalar, né, então aqui foi a Jéssica da palestra, né, de QSAR 2D, ela que gentilmente vem me ajudando, tá? Então eu vou procurar aqui, a gente vai baixar o arquivo do Paddle. Tá, deixa eu encontrar aqui onde foi que ela enviou, para eu mostrar para vocês passo a passo, tá? Então eu vou mandar esse link para vocês. Vocês irão baixar esse arquivo, tá? Espera ver se ele faz o download. E aí quando ele fizer o download, eu vou já buscar aqui que eu já tenho o download dele. Tá? Porque às vezes o computador não tá aqui, ele tá abrindo, tá? Abriu aqui o download. Então eu vou mostrar que isso foi uma parte bem chatinha do Paddle, porque ele não vai abrir um arquivo, você tem que abrir ele via Java. E aqui ela mandou um tutorial também que ajuda a mexer no Paddle, mas eu tô gravando aqui em português, né? Mas se vocês tiverem dúvida, pode ir no tutorial original que tá em inglês, tá? Nesse vídeo aí curtinho de 10 minutos no YouTube. Então aqui a gente vai abrir. Esperar baixar, estou fazendo etapa por etapa para que vocês não tenham dúvida. Na rede, tá. Deixa eu achar ele aqui, que eu tenho o download dele aqui, do Paddle. Então eu vou abrir aqui, né, que vocês vão fazer o download. E aí vocês irão, né, extrair aqui para uma pasta, tá? Você vai escolher uma pasta. Eu, por exemplo, salvei na área de trabalho. Então vocês irão extrair para uma pasta selecionada, tá? Então uma vez que vocês irão extrair para uma pasta selecionada, você vai salvar em alguma pasta. Aqui para facilitar, eu coloquei na área de trabalho. Vou minimizar aqui, a gente vai ver lá na área de trabalho onde é que tá 1000 coisas abertas, né? Então aqui eu fui na área de trabalho, onde eu salvei, né, a minha... Vou colocar aqui no desktop para vocês verem direitinho. E aí vocês vão, tá? Achar aqui, né, procurar essa pasta Paddle Descriptor. E aí aqui, deixa eu encontrar novamente. Vocês vão procurar esse arquivo, não dá 2 cliques. Se você der 2 cliques, não vai abrir, né? Eu apanhei muito nisso daqui. Então você vai clicar em cima, vir com o botão direito. E aí com o botão direito, você vai aqui abrir com Java. Se você der 2 cliques, o programa não vai abrir. Então você vai abrir com Java. E aí o Paddle tá aqui bonitinho, aberto pra gente trabalhar, tá? Então toda vez que você for abrir o Paddle, você vai ter que fazer esse procedimento que eu mostrei para vocês, tá? Abrir com, né? Porque se você só dá 2 cliques, não vai abrir um bocado de pasta, você vai ficar super perdido. Beleza.
Então, vamos supor que eu vou selecionar minhas moléculas, né, para eu poder criar aqui no Paddle, ele lê os arquivos em formato em Smile. Então, eu posso ir no Zinc e baixar o formato em Smile, o Zinc, que é um banco de dados, ou a gente pode ir aqui nesse ChainBL, tá? Aqui, né? Aqui no ChainBL, né, BL, que você também consegue baixar, né? Então você vai ter que baixar no formato Smile, que é o formato que o Paddle vai conseguir, né, abrir suas estruturas. Então o Paddle, ele é um programa, é uma planilha do Excel, basicamente, né, que ele faz, que ele gera uma planilha no Excel. E aí o que você tem que fazer? Eu recomendo que vocês criem primeiro uma pasta com as moléculas que você está selecionando. E uma outra planilha do Excel separadinha, onde você vai colocar o quê? Você vai colocar o nome da estrutura e a atividade biológica que você pegar ou no artigo ou que você pegar aqui no site, tá? Então observe que aqui está em nanomolar. Então é 10 a menos 9. Só que eu não posso colocar esse valor como, né, como Y. Eu não posso colocar simplesmente esse valor. A gente vai ter que converter ele para menos log. Eu vou mostrar aqui o passo a passo para vocês. Então, vamos supor, eu vou pegar essa primeira molécula, aqui ele dá esse valor de 180, e aí você vai construir uma outra planilha no Excel. Você pega aqui no Excel, tá? Eu chamei essa planilha de, né, você vai dar um nome para essa planilha, aí você coloca na primeira coluna o nome da molécula, o KI ou o valor da atividade que vocês encontrarem lá, ou no artigo, ou no site, e aí vocês vão calcular o log de 1 sobre C, que é o menos log daquela atividade. Lembrando que a atividade que eu peguei, ela está na unidade de nanomolar, ou seja, é aquele valor 10 a menos 9. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar, baixar o formato Smile de cada molécula que você for utilizar no trabalho de vocês. Eu sugiro que vocês peguem faixas de atividade bem diferentes para você ficar com um domínio bastante extenso de atividade, desde moléculas pouco ativas, com atividade média e atividade alta, para você ter um bom parâmetro. Então, a gente vai, né, voltar para cá. Se você clicar diretamente aqui, a gente vai entrar no site e ele já vai cair nessa molécula, e nela você já pode selecionar o artigo, você já pode baixar o arquivo formato Smile. Então, né, eu vou aqui baixar, já baixei todas elas, né, e eu sugiro que você crie uma pasta só com essas moléculas, com os smiles dessas moléculas, tá? Então eu vou clicar aqui, tá? Então ele vai entrar no site, eu vou baixar o formato Smile, tá? Em formato, né, de um arquivo. Então isso a gente não consegue, né, no PubChem, pelo menos eu não sei se tem como, eu tentei, mas eu não encontrei, mas aqui você vai lá, ó. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão copiar o nome, o ID da molécula, tá? E vai colocar aqui o nome da molécula. Vocês irão agora, a gente vai baixar, né, tá vendo? O formato Smile. Então aqui tem a opção de você fazer o download desse formato Smile. Então você vai clicar aqui, ele vai baixar, e eu sugiro que cada um deles, né, você vai abrir aqui, mostrar na pasta, ver onde é que ele, né, que ele vai para a sua parte de download, vai ficar lá perdido. Então você recorta ou cola, né, ou você recorta ou você copia. Então aqui, né, você vai recortar, e aí, né, você cria uma pasta, né, você pode criar uma pasta em algum local, né, você vai criar uma pasta que eu já tinha feito antes, tá? E onde você vai colar todos os smiles das moléculas que você for trabalhar, tá? Isso é importante, isso é bastante importante que esteja numa pasta separadinha. Aqui só eu mesmo para me encontrar. Então, eu chamei essa pasta de Paddle Teste 1, né? Então aqui eu já tinha uma outra que eu testei, né? Eu fiz várias pastas, então vou aqui no Paddle Teste 1, tá? Vou tirar esse arquivo aqui. E aí você vai aqui e cola
Como já era uma molécula que eu já tinha colado, então, né, não vou colar por cima. Mas é isso que você vai fazer, você vai abrir cada molécula que você for selecionar e você vai colocar todas dentro de uma pasta de documento que depois você consiga localizar dentro do seu computador. Então eu peguei aqui essas 8 moléculas, selecionei 8 moléculas aqui do site, tá? Então eu voltei lá, foi aquela primeira, né? Peguei a atividade dela, 180, beleza. Aí tem uma outra planilha aqui no Excel, tá? Onde eu coloquei aqui 180. E depois eu calculei o menos log dessa atividade. Peguei a segunda molécula. Peguei essa segunda molécula, a mesma coisa. Você vai lá no site, você vai baixar o formato, o arquivo Smile dessa molécula, você vai salvar na mesma pasta e você vai copiar a atividade. Enfim, né, vocês vão selecionando aqui algumas moléculas, né, com diferentes faixas de atividade, para você ter uma ampla faixa. Se você pegar todas com valor próximo de 200, né, você não vai ter um bom modelo. Então eu peguei uma com valor de 200, outra com 9,8 elevado a mais 3, a mais 4, enfim, né, por isso que é interessante que você procure uma atividade que tenha muitas moléculas testadas. Beleza, então uma vez que você veio aqui para a sua planilha, tá, você vai colocando os nomes das moléculas, ou naquele código lá, ou se for do artigo, você vai colocar aqui a atividade e vai ver qual é a unidade, nesse caso é nanomol, mas você pode achar micromol, né? Você pode achar aí milimol, né? No caso, né, milimol, você vai ter a menos 6, micromol a menos 3, nanomol a menos 9, e assim sucessivamente. E aí eu copiei, né, de cada uma dessas moléculas, eu copiei o valor lá da atividade do site, e aí eu calculei o menos log de cada uma dessas, né, que é onde você precisa colocar em menos log. Aí eu só mostrando aqui, só vou mostrar para vocês esses dois, o 180 vezes 10 a menos 9, e eu vou colocar esse 9 vezes 10 a quarta, vezes 10 a menos 9. Vou colocar esses dois valores só para vocês verem na calculadora como é que a gente faz isso. Então, vocês podem abrir uma calculadora online, tá? E aí vocês vão digitar menos log, vai colocar o valor, a gente viu aquele valor 180, né? Aí a gente vai na função invertida elevado a 10 a menos 9, porque está em nanomolar. E aí ele deu esse valor 6,74. Eu vou colocar aqui na minha planilha 6,74. E vou fazer isso para todos os compostos que vocês selecionarem. Então, vamos voltar lá, né? Vamos pegar esse 9 vezes 10 a quarta. Agora, se eu tiver, por exemplo, né, menos log de 9, 10 a quarta positivo, eu tenho 4 zeros. Então, eu vou colocar 1, 2, 3, 4 vezes 10 a menos 9. E aí, eu achei o valor de 4,04. E aí, aqui, 4,04. Então, você vai fazer isso para todas as substâncias, esse log de 1 sobre C, que é o menos log. Beleza, então você, né, já tem esses valores, que esses valores eu vou precisar lá no Beauty SAR, tá? Então, uma vez que você já, né, então eu estou aqui com o Padel aberto, eu já criei essa pastinha aqui, essa pasta que eu mostrei para vocês. Eu já tenho uma pasta com todos os compostos que eu quero no formato Smile, né? Então eles estão aqui dentro dessa pasta, depois eu tenho que achar essa pasta. Eu vou lá no Padel gerar os descritores, para ele calcular os descritores, tá? Então, a gente, né, tem aqui os descritores 3D, aí você pode diminuir também, que ele vai aparecer com textures que quem souber morre, que é muita coisa. E eu vou agora procurar uma pasta, tá? Então aqui eu já selecionei os descritores
E agora eu vou procurar onde está a minha pasta. Então eu vou ver onde é que eu salvei essa pasta com as moléculas. A gente vai procurar. Por isso que é bom você deixar no arquivo assim, que esteja fácil para você achar, para você depois não ficar perdido sem saber onde foi que você salvou. Então aqui está no Paddle, não, está no Paddle teste 1. Tá? Então todas aquelas moléculas que eu salvei no formato Smile, eu salvei aqui. E vou selecionar a pasta inteira e vou colocar Select. Beleza. E aqui eu posso, né? E aí aqui você vai, para poder gerar planilha do Excel, você vai, né, esse aqui, Descriptor, Output File, né? Então você vai, tá vendo esses 3 pontinhos? Você vai nesses 3 pontinhos e você vai dar um nome para essa planilha. Vou chamar de teste 2, né? Vocês dão o nome que vocês quiserem. E, obviamente, você vai procurar a pasta que você quer que salvar. Então, você tem que ver que pasta, para depois você não saber onde é que foi parar a sua planilha. Tá? Nesse formato mesmo aqui, né, SV File. E aí, pronto. E já deu um destino. E aí, é só você clicar aqui em Start. E ele vai fazer os cálculos bem rapidinho. Né? 1D, 2D, Frame Print. Então, aqui ele falou que ele calculou em 4,64 segundos, né, numa velocidade, né, aí você dá OK, parabéns, gut gemacht. Muito. E agora a gente vai abrir esse arquivo do Excel e ver os descritores que ele gerou. Tá? Então você vai procurar aqui, foi o teste 2, né, nós chamamos de teste 2, e aí ele vai abrir essa planilha gigante. Aí, às vezes, acontece isso, né? Por isso que eu estou mostrando isso para vocês. Eu falo, caramba, Angélica, tá tudo na mesma coluna. Então, não se assombre, você vai selecionar aqui a coluna, tá? Para ele organizar, porque aqui tá uma bagunça. Aí você vai aqui em dados, então isso comigo aconteceu. Você vai aqui em dados, seleciona a primeira coluna, texto para a coluna, para ele organizar, porque ele fez uma bagunça. Delimitado, avançar. O meu aqui, tá vendo que os dados estão separados por vírgula, eu vou colocar por vírgula, mas pode ser que seja separado por ponto, vai depender de como tiver o seu Excel, como é que ele está configurado. Então você, né, aqui tá para desmarcar, você só vem aqui e marca, vírgula, né, o ponto e vírgula. No meu caso, ele está separado por vírgula. Avançar, concluir, pronto. Então agora ele já botou cada um no seu quadrado, bonitinho. E aí, gente, olha só quantos descritores, meu Jesus, a maioria não faço a menor ideia do que seja. Então aqui vocês podem se divertir, né? Eu sugiro que vocês evitem pegar esses que tem valor 0, 0, 0, 0, porque, né, provavelmente não vai ficar umas equações legais, tá? E aí vocês vão selecionar, escolher aí, sei lá, 10 descritores desses, né, e colocar lá no seu Beauty QSAR. Tá? Então aqui está o nome das moléculas e essa infinidade de descritores. Você poderia fazer isso na mão também, pegando cada molécula e nivelar quem é a log de P, quem é a massa molecular, enfim, todos aqueles parâmetros, né? Ou então você pode vir aqui. Então, beleza. Uma vez que você gerou os descritores, gerou essa matriz, a gente vai para o Beauty QSAR. Então, a gente abre o Beauty QSAR, tá? Então ele vai abrir aqui bonitinho, porque aqui eu já tinha, né, feito esse mesmo trabalho, mas eu vou abrir um novo documento para vocês, File, New, e aí eu vou ter que dar um nome para esse dataset, vou ter que dar um nome para essa análise, colocar aqui teste 2, tá? E nessa coluna o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar quantas atividades eu quero avaliar. Vai que você quer avaliar simultaneamente 2, 3 atividades, mas aqui a gente vai deixar uma atividade, tá? Então aqui eu poderia alterar a quantidade de atividades. Aqui eu vou colocar quantos descritores eu quero, né? Então eu quero colocar 10 descritores, então aqui eu posso aumentar, posso diminuir. E aqui eu vou colocar quantos compostos. Então ali no caso, meu dataset tem 8 compostos. Beleza, né? O que eu vou fazer? Eu vou dar um OK. E ele vai gerar essa planilha bonitinha pra gente. E aí, o que você pode fazer? Você vai, né? Então, aqui ele tem compostos de 1 a 8. E aí, você pode nomear cada um desses descritores, nomear cada uma dessas colunas, que eu sugiro para você depois entender o que é que você, né? O seu trabalho. Então, você vai aqui em Dataset, Rename Column.
E aí, Y, eu vou colocar o nome da atividade, sei lá, vou colocar aqui, antimicrobiano. Vou dar o nome, né? Beleza, eu posso chamar só de Y. Aí, vamos supor, eu quero dar um nome aqui para o meu parâmetro x1. Eu vou aqui também, rename, e vou guardar o parâmetro x1. Vamos supor que eu quero log de P. Log de P. Vixe Maria. Log de P. O 2, eu quero a massa molecular. Estou chutando, tá? O 3, eu quero a refratividade molar. O 4, né? E aí você vai dando os nomes dos parâmetros, né? Ou então você vai copiando aqui dessa planilha do Excel, tá? Que aqui ele tá aqui em cima, né? Ele dá aqui os parâmetros. Ou se você gerar aqui pelo, né, pelo Padel, ou se você fizer manualmente pegando lá no PubChem parâmetro por parâmetro. Então aqui você vai, né, no BuildQSAR, você vai dar nome a todos os parâmetros, né? Eu sugiro que você nomeie, aí vai ascendente, dá OK, aí tá vendo aqui ele já aparece, né? O nome da atividade antimicrobiana, parâmetro 1, 2, o número de parâmetros que você, né, selecionou. E aqui você pode colocar o nome das estruturas. Então você vem aqui, né? E aí você pode, deixa eu ver se ele aceita copiar aqui. A gente copia e cola aqui o nome das estruturas. Deixa eu ver se eu... Vamos ver aqui. Aí tá vendo? Então aqui ele já colocou o nome das substâncias, se quiser colocar algum comentário, tá? E aí você vai inserir agora, a gente copiar aqueles valores que a gente viu. Ou você pode digitar, vamos supor, eu não quis usar o Padel, achei ruim. Então eu vou colocar lá, eu vou colocando os logs de P, né? Tá, tô chutando aqui valores para vocês. Ou eu faço misto, ou então eu peguei uns valores, eu peguei manualmente, e outros eu usei algum descritor. E aí, se eu quiser copiar aqui daquela coluna, eu vou só chutar aqui, vamos pegar esses valores aqui. Eu vou copiar. E aí a gente coloca aqui, né? Não é, eu sei que não é a massa molecular. E aí você vem aqui, paste. Então você vai copiando, né? Copiando e colando. Tô pegando aqui, claro, vai dar uns valores muito loucos, porque eu tô fazendo, né, uma coisa assim, aleatória, só pra gente, né? Vamos pegar aqui. Eu vou pegar essa sequência porque já é mais rápido, tá? Então eu tô colocando aqui os valores, né, da planilha, depois você vai ter que dar nome direitinho, tá? Deixa eu pegar uns que não tem esses valores tão quebrados, porque isso dá uma confusão. Aqui fica faltando 3, peixe. Pronto. Então vamos supor que aqui são os dados. Então aqui a gente tem os dados e aqui a gente tem os parâmetros, os descritores. E aí é muito simples, a gente vai aqui em Quissar, né? E aí eu quero usar para o método de regressão linear múltipla, né, multiparamétrica. Não quero usar PCA nem PCR. Dou OK. Aí ele pede para a gente selecionar aqui linear ou parabólica, bilinear. Vamos colocar aqui tipo linear e vamos selecionar aqui alguns parâmetros. Deixa eu ver quantos ele vai deixar. Aqui ele só deixou 5, acho que na hora que a gente configurou. Beleza. Aí eu dou OK. Deixa eu ver porque ele não tá. Tem alguma coisa aqui que ele não tá. Vou aqui 2 parâmetros para ver. Às vezes ele dá esses problemas. Mas aí a gente tem esse outro aqui, que vocês vão ver,
eles vão gerar, né? Aqui eu vou gerar esse daqui, tá? Dataset. Dataset, quiçá. Beleza? Aí ele vai dar isso aqui pra gente, tá? As análises, aqui também vai me dar a equação, o dataset, o gráfico. Deixa eu selecionar mais alguns aqui. Então aqui olha só a equação que ele deu, tá vendo? Aqui eu tinha dado esse nome da atividade, oligopepitídeo transportador de pequenas isoformas no intestino. Aí ele deu aqui a equação, né? Ele deu essa equação aqui enorme. Aí aqui N, a gente tem o número de moléculas que a gente testou, tá? Aqui ele vai dar o R, o outro tinha dado um R melhor, tá? E aí você vai ver se agora ele gera, pronto. Então aqui, ó, foi o nome que eu dei da atividade, aqui ele deu a equação, ele pegou os descritores, né, que tem maior relevância para a atividade. Então N, quem é esse N? Número de compostos. R, né, quanto mais próximo de 1, melhor. Então aqui deu um R ótimo, ó, 0,973, aqui eu dizia o padrão, né, e aqui os outros parâmetros estatísticos. Então a gente aqui conseguiu, né, gerar, né, uma equação de QSR. A equação de QSR é essa bonitinha aqui, essa equação aqui enorme. Tá? E aqui tem, né, os gráficos, né, que ele gera e aqui o texto, né, análise, onde ele vai dar aqui todo o texto descrevendo, né, todo o resultado que foi obtido, tá? Então assim a gente consegue, né, utilizar essas duas ferramentas, o Padel para gerar os descritores, e o Build QSR, que é um programa, né, gratuito, bastante simples, né? Ele não está mais disponível para baixar. Eu tive que pedir para a pessoa que desenvolveu, porque ele disse que não está podendo dar assistência e colocar versões mais avançadas do programa, mas ele é bem fácil, é bem mais tranquilo para a gente trabalhar. Então vocês podem, né, escolher ou ir nesse site aqui, tá? No Bind Database, e escolher uma atividade, ou vocês podem selecionar um artigo desde que tenha as estruturas e tenha as atividades. O problema do artigo é que depois você vai ter que buscar cada estrutura dessa, você vai ter que buscar o arquivo no formato SMILE. Então isso pode dar um pouquinho mais de trabalho para vocês, né, gerarem os descritores. Ou então você quiser gerar o descritor manualmente, você vai pegar cada uma dessas moléculas e entrar lá no PubChem e pegar todos os dados que você quer usar como descritor, como massa molecular, logs de P, né, e assim sucessivamente. Então é isso, gente, né, a atividade, né, esse tutorial para auxiliar vocês na elaboração desse trabalho.